O anime de hoje se chama Buda. Tudo começa com uma visão do Himalaia há 2500 anos atrás. Um homem velho perdeu a consciência nas montanhas cobertas de neve em uma forte tempestade. Ele estava completamente impotente, jogado no chão, quando alguns animais selvagens o encontraram e trouxeram comida. Uma lebre pegou alguns mantimentos para o velho acender o fogo. Depois disso, a lebre olhou para o fogo e simplesmente pula nele e é queimado vivo. O grupo que estava ali fica chocado com o que aconteceu. O velho apagou o fogo e, com o coração partido, ele levantou o coelho morto sobre a cabeça. O homem é um eremita. Ele reúne os seus alunos e chama um deles, que é chamado de Narada. Ele dá uma tarefa para ele. O aluno deve ir ao sul, onde um estranho precisava de ajuda. Então, na próxima cena, nós vemos o governante do país caçando animais. Só que os animais não tinham medo dos humanos e calmamente se aproximam dos caçadores. Após a caça, o governante corre para o seu reino para se encontrar com a sua esposa. Ela conta sobre o seu sonho em que ela viu um elefante com 6 presas. Isso era um sinal de que a natureza estava abençoando o seu filho que iria nascer. Então, perto das muralhas do castelo, em um mercado, tinha um garoto que se chama Chapra. Ele estava sendo obrigado a fazer tarefas como muitas pessoas. Só que no caminho dele, ele foi roubado por uma criança. Então, na casa do dono das coisas que o Chapra perdeu, ele recebeu seu castigo em forma de chicoteada. Mas não para nessa. Ele vai precisar devolver as coisas que perdeu, ou o dono das coisas venderia sua mãe. Então, depois disso, o Chapra foi tentar conseguir os seus bens que foram roubados. Ele encontrou as crianças que roubaram. As crianças já estavam esperando por ele e dão uma surra no coitado na maior trairagem. Ele acorda já na barraca, onde viu uma criança que se apresentou a ele como Tata. Depois que o Chapra explicou a sua situação, o Tata decidiu ajudar ele a roubar a sua mãe, para que eles pudessem se reunir de novo. Enquanto isso, a mãe do Chapra estava à venda. Nesse momento, eles começaram uma operação de resgate, porque o Tata tinha literalmente um tigre. Ele assustou todo mundo ali e salvou a mãe do Chapra. Então, nós vemos que o Tata estava no corpo do tigre. Todos os animais estavam ao seu redor. Isso tudo foi visto pelo Narada, e ele imediatamente entendeu o propósito da sua missão e decidiu seguir eles. Mais adiante, a capital de Kobe estava sendo alvo de invasores de Kosala. Eles massacraram a aldeia e acabaram com a família do Tata. Ele decidiu se vingar do general inimigo e o Chapra se oferece para ajudar com isso. Tarde da noite, os parceiros colocaram o plano em ação e o Tata entra em um cavalo inimigo enquanto o Chapra. Eles correm juntos e eles quase foram pegos. Mas, um enxame de gafanhoto chegou e alarmou as tropas. O general tentou fugir e os parceiros o seguiram. Eles chegaram até a água, onde estava cheia de crocodilos. Esse era o momento perfeito para vingança. Mas o Chapra, pelo contrário, decidiu salvar o general para poder usar ele para conseguir sair da pobreza. O Tata não gostou disso, mas também não interferiu. Agora nós vemos um mensageiro indo pro castelo de Kobe. Ele estava levando uma mensagem de que o exército inimigo teve que recuar por conta de um ataque de gafanhotos. Além disso, o general Buda estava desaparecido. Nesse momento, o exército aplaudiu o governante de Kobe. Ele estava esperando o nascimento do seu herdeiro e estava confiante de que o céu estava ajudando eles nesse momento difícil. Enquanto isso, o Chapra carrega o general para o acampamento mais próximo. O general o convida para se tornar o seu braço direito. Então aqui, nós vemos a Maya, grávida, sendo levada para um outro local, mas de repente ela entra em trabalho de parto. Depois dessa noite, ela tem o seu bebê. Aqui, todos os animais próximos começaram a correr. A Maya diz o nome do seu filho para o seu marido, que vai ser Sid, e ela morre. Um homem velho apareceu para ver o bebê e fala sobre o futuro dele. No momento que o Sid estava dormindo, ele simplesmente fica apontando para o céu e também para baixo. O velho diz que esse bebê se tornaria uma grande pessoa no futuro. Então agora, nós vamos para 10 anos depois. O Sid cresceu como um menino muito bom, cuidando de cada alma viva e é muito interessado em questões filosóficas sobre a vida. Enquanto isso, o rei recrutou um general arqueiro que se chama Bandaka. O Chapra, enquanto isso, se tornou muito famoso e foi nomeado como general das tropas. O Sid fez perguntas filosóficas ao seu professor, mas 2 alunos ali ficam entediados e decidem fugir, levando Sid com eles. Mas infelizmente, uma criança cai numa areia movediça. O Sid tenta o seu máximo para conseguir salvar ele, mas infelizmente o moleque morre. Depois de um tempo, o governante decidiu que era a hora do Sid aprender a ciência militar, aprender tudo da guerra. Então, o governante pede ao Bandaka para ensinar o Sid sobre como tudo isso funcionava, e ele tem até dó do novato. O Sid não consegue ver o Bandaka matando todos os animais que vê durante a caça, simplesmente por alegria, prazer.
ele erra um viado que tinha ali, e o professor dele diz que as pessoas gostam de um governante forte e não mole. Agora, nós vamos para 5 anos depois. O Chapra estava participando de lutas de gladiadores. Ele derrota seus oponentes um por um. Antes da batalha final, o Chapra vê a filha do ministro se aproximando e dá uma flor para ele com palavras para o inspirar. Ela diz que vai estar torcendo pela vitória dele. Então um oponente muito poderoso entrou na batalha e joga o Chapra do cavalo. O cara era muito poderoso. E quando todos acreditavam que era o fim do Chapra, ele encontrou forças para lutar e venceu com a ajuda da sua persistência e resistência. Logo depois da batalha, a filha do ministro enfaixa as mãos do Chopra e o pai dela elogia o herdeiro do Buda. Mas nós vemos que o Cid também estava evoluindo muito no seu treinamento, e o Bandaka o elogia por ter alcançado toda essa forma aos 15 anos. De noite, o Cid foge do palácio e se depara com um acampamento de moradores pobres. O Cid tenta ajudar eles, mas o pessoal começa a ir para cima do Cid, e ele foi salvo por uma mulher que se chama Miguela. Ela acredita que as pessoas pobres não devem ter esperança porque não tem o que fazer nessa situação. O Cid fica vendo a pobreza toda que existe ali, e ele não conhecia todo esse lado, porque ele vive no luxo. Mas a Miguela mostra ao Cid como os pobres vivem. Então, agora nós vamos para o outro dia. O Cid estava aborrecido depois de ver esse mundo. Depois de algum tempo, o Bandaka viu essa aproximação e reporta ao governador. Então, ele briga com o Cid por namorar uma garota indígena, e a Miguela, enquanto isso, estava prestes a ser pega e executada, mas o Cid convence seu pai a não fazer isso. Então, em troca, ele iria se casar com uma menina de um outro país, para que desse tudo certo e a linhagem continuasse. Mas, infelizmente, o Bandaka fere os olhos da Miguela e deixa-a cega, para que ela não conseguisse ver o Cid nunca mais. Então agora, nós vemos o Tata indo para a cidade com a mãe do Chopra. Ela viu o Chopra ali e decidiu que ela não queria conversar com ele, não queria se encontrar, porque ela não queria atrapalhar ele. Aqui o Chopra levanta a moral do exército antes da próxima batalha contra o exército de Kopi. E cortando a cena, nós também vemos o Cid falando com seu pai. Ele estava dizendo que iria lhe dar o trono depois de vencer essa batalha. Então o Chopra foi para essa batalha, mesmo não querendo brigar contra eles. Assim como o exército do Chopra, o Cid fica vendo o seu exército lutar e o Bandaka zomba de tudo isso que estava acontecendo. O Cid não queria continuar com a guerra, porque era algo que ele não gostava. E o Bandaka coloca um guerreiro inimigo morto em um cavalo para enganar o Chopra. Ele se aproximou e jogou o cadáver fora e atirou uma flecha envenenada no Chopra que atingiu seu estômago. Mas ele continuou seu ataque. Só que nesse momento crucial, ele congelou porque o Cid estava muito calmo, como se os deuses estivessem o ajudando. Isso assustou o Chopra e ele perdeu a chance de atacar, porque o veneno começou a fazer efeito. As tropas do Chopra começam a se retirar, levando o general ferido com eles. Ao voltar para casa, um curandeiro afirma que Chopra vai morrer em breve. A sua amada caiu em lágrimas de tristeza, e o Tata, enquanto isso, visita o Chopra na forma de um esquilo. Ele vê o seu estado e conta a notícia à sua mãe. O Narada, que estava com eles, manda uma carta para um sábio pedindo para ajudar o Chopra. Ele poderia passar uma receita de um medicamento que faria isso, mas infelizmente até essa mensagem chegar, vários animais foram morrendo, e o sábio estava infeliz de tantos seres vivos morrerem, serem afetados por apenas umas. Então, o Narada praticamente quebrou uma regra para salvar apenas uma vida, acabando com várias. Ele vai ser obrigado a viver como uma fera pro resto da sua vida. Ele passa sua receita e sai correndo de 4 como uma fera. A mãe do Chopra vai levar o remédio para casa do general, e isso ajuda o Chopra. Ela vai se recuperando, e o Buda, enquanto isso, fala que eles não deveriam contar a ninguém sobre a mulher que trouxe o remédio. O Chopra escutou isso enquanto sua mãe já tinha sido capturada. Ela estava sendo mantida em uma masmorra. O Chopra tentou salvar ela, mas, como ele estava ferido, ele não pôde escapar. Então no dia seguinte, o julgamento do Chopra e da sua mãe acontece. A sentença deles é ele ser exilado e a sua mãe executada. Ele pede para deixarem ela ir junto com ele para não serem executados, ou então que se não tiver outra escolha, que matem os dois juntos. Então nós vemos os dois na beira de um penhasco prontos para serem mortos. O Tata viu isso acontecendo e grita com eles para se salvarem, mas um guerreiro joga uma lança que atravessa os dois e eles caem no abismo.